Olá! Hoje nós vamos conversar sobre José, Maria e Jesus. O tema é maravilhoso, mas vou avisando vocês que infelizmente ela vai se estender um pouquinho, porque a gente não pode falar deles assim por pouco tempo, não é? Eu gostaria que vocês me dessem essa honra de me ouvirem. Vou começar com uma descrição que Emmanuel fez no livro Levantai e Seguir sobre José, pai de Jesus. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir o material humano para o serviço cristão. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se falava na falência das criaturas, houve um tempo em que Maria e Jesus foram confiados pelas forças divinas a um homem. E esse homem era José. Entretanto, embora honrado pela solidificação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão obedecer às ordens divinas. Deu a Jesus tudo quanto podia. Mas José passou pelo mundo no divino silêncio de Deus. Nunca questionou nada. Sempre serviu a família com amor e respeito. Sempre em silêncio. Seguiu as leis de Deus. E mesmo sabendo o quão seu filho Jesus era importante para todos, o tratou com punho firme, sempre com muito respeito e amor. Mas às vezes o repreendia, só com o olhar. Quando Maria, como toda mãe, contava a José os feitos do bendito menino, José o fitava nos olhos. Não era preciso nada dizer. Jesus, compreendendo, abaixava a cabeça, como se resignando à chamada. Esse foi José, um carpinteiro viúvo, que se apaixonou por Maria, a mais linda de toda a Galileia. E mesmo não sendo pai, vamos dizer assim, biológico de Jesus, o amou profundamente, como um pai ama seu filho. Vamos falar um pouquinho de Maria. Maria, símbolo do amor incondicional. Ao receber a notícia do anjo Gabriel, que havia sido escolhida para ser a mãe do Cristo Salvador, nada perguntou. Apenas disse: Senhor, eis aqui a sua serva. Ela já era noiva de José e pensou como contaria a ele a visita do anjo Gabriel. E decidiu contar como aconteceu, palavra por palavra. Numa noite em sonho, José foi visitado por um anjo, que lhe disse para acalmar seu coração e que Maria havia lhe contado a mais pura verdade. Daquele dia em diante, até sua morte, José os protegeu de tudo e de todos. Maria era filha de Joaquim, um judeu de posses, mas
Um sacerdote de nome Rubem o proibiu de realizar doações, pois ele não tinha filhos em Israel, e isso contrariava as leis judaicas. Então, ele se dirigiu a uma montanha deserta e iria jejuar por 40 dias e 40 noites, implorando para que Deus viesse a ter com ele. Mas foi Ana, sua esposa, que recebeu primeiramente a visita de um anjo, que lhe disse: Ana, Ana, o Senhor ouviu as suas preces. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e o fruto do vosso ventre será conhecido por todo o mundo. E no mesmo instante, na montanha, Joaquim avistou 2 anjos vindo ao seu encontro, que lhe disseram: Joaquim, desce daqui e vai a Ana, sua mulher, que conceberás em seu ventre. Lindo, né? Mas agora sobre a concepção de Jesus. Ela é tida como um milagre do Espírito Santo. Aprendemos assim. Mas segundo a nossa doutrina, não existem milagres. Todos os acontecimentos fazem parte da lei natural, criada por Deus em sua infinita perfeição. Nas epístolas de Paulo, que são os registros mais antigos contidos na Bíblia, não há evidências da virgindade de Maria. Ele se refere a ela apenas como mãe de Jesus. Mas quem pensa que Jesus foi uma criança santa, que não dava trabalho algum, se engane muito. Ele deu vários sustos em Maria e José, mas muitos mesmos. Num belo dia, ao retornarem do templo, Jesus se perdeu dos pais. José pensou que ele estava com Maria e Maria pensou que ele estava com José. Mas ao perceberem tal fato, foram até em casa para ver se ele havia voltado sozinho. Mas ele era apenas uma criança, mas uma criança muito esperta. O procuraram, pasmem, por simplesmente longos 3 dias. E Maria o encontrou no templo, conversando alegremente com os sacerdotes e com quem o quisesse ouvir. Ele, no centro de uma roda, com todos os sacerdotes, ao ver Maria, apenas levantou a mão como se dizendo: um minutinho, por favor. Terminou a sua explanação e assim disse aos sacerdotes: agora eu vou como aquela mulher. Imaginem, né? A gente, mãe, pai, quando o filho fala 11 horas estarei chegando e passa 11, meia-noite, 1 hora, já bate o desespero total. Imagina naquele tempo uma criança pequena ficar fora de casa 3 dias, sem os pais saberem aonde ele estaria. Imagina a responsabilidade que caía nos ombros de Maria, ela sabendo sobre o filho, de onde vinha, quem era, só não sabia a sua missão. Em detalhes. O desespero dela era enorme de protegê-lo ao máximo. Um belo dia, Jesus adentra a sua casa de mãos dadas com os 2 piores ladrões da região. Maria e José, vendo a cena, se acomodaram num cantinho da casa, já esperando pelo pior. Entretanto, os ladrões, ao adentrarem a casa, pediram licença
Jesus os acomodou à mesa, serviu-lhes a comida que Maria tinha acabado de fazer para a janta da família. Água, mel, pão. E enquanto eles se alimentavam, Jesus foi conversando com eles, mostrando a grandiosidade de Deus, dando-lhes conselhos, mostrando o bom caminho. Imaginem a cena. Os bandidos o ouvindo atentamente, sem sequer fazer uma pergunta. E no final, agradeceram a Maria e José e ao menino por tudo e se retiraram. Jesus, olhando para seus pais como se aquilo que havia acontecido não era nada demais, disse: agora eu vou ter com meus amiguinhos. E os amiguinhos dele eram cobras, animais, as piores pessoas da redondeza. E ele era muito esperado e bem recebido por todos, inclusive pelas cobras, que se enrolavam em suas perninhas, apenas para aproveitar as virtudes que dela exalavam. Essa não foi a primeira vez entre tantas outras, quando Maria saía desesperada à sua procura e o encontrava com pessoas estranhas. Labradores, lavadeiras, bandidos, ladrões, enfim, todo tipo de gente, ou então conversando com cobras, vacas, animais, flores, árvores, seus amiguinhos, com tudo e todos, sempre proclamando as leis de Deus. Mas depois desse grande susto, Maria resolveu tomar uma atitude. Preocupadíssima, ela resolveu falar com os sacerdotes do templo, para que dessem uma oportunidade para que Jesus fosse estudar com eles. Pensando assim, estar fazendo o maior bem para o seu filho, dando um rumo à sua vida. Mas não contou para ninguém, não. Simplesmente no dia seguinte tomou suas mãos e o levou para tal conversa. Ao entregar o menino ao sacerdote, este disse a ela: volte no fim do dia para buscá-lo. E assim foi feito. Foi buscá-lo e recebeu a notícia do mais importante sacerdote do templo, que Jesus seria muito bem-vindo ali, pois todos ficaram muito impressionados com os conhecimentos daquela criança de apenas 12, 13 anos de idade. Maria ficou feliz e disse que precisaria então da autorização também do Pai. E ao retornarem para casa, Jesus não lhe dirigiu uma só palavra, um só olhar. Ao chegarem em casa, Jesus a confrontou. Mãe, o que queres de mim? Não sabes que estou em comunhão com Deus, meu Pai Celestial, e apenas seguindo o curso de minha vida? E ela, chorando, lhe respondeu: meu filho, eu tenho muito receio que algo ruim possa te acontecer. Eu só queria que você ficasse no templo estudando, ao invés de ficar perambulando por caminhos perigosos, sempre com pessoas estranhas e muitas vezes de má vida. Só quero seu bem. Jesus a respeitou e nada disse. Só a fitou e saiu à procura de José, seu pai, solicitando a ele que a partir daquele momento o recebesse em sua carpintaria para que aprendesse o ofício. José, mesmo não aceitando crianças no recinto da carpintaria, pois era um lugar perigoso por causa das ferramentas, as madeiras, e sem nada saber do ocorrido, mas olhando nos olhos lindos, puros de Jesus, não teve como recusar. A bondade e a sabiência de José era muito grande. Praticamente dos 13 aos 30 anos, Jesus ficou na carpintaria,
aprendendo e ajudando seu pai, para alívio do coração de Maria, mas não para alívio de José. José não podia se ausentar da carpintaria. Todos, já sabendo que quando pedissem o serviço a Jesus ele nada cobrava, esperavam José sair para correr e encomendar tal serviço. E José sempre falava para Jesus: Filho, nós temos que cobrar, é o nosso sustento, é o nosso trabalho. E Jesus, olhando para ele, dizia: Pai, cobrar deles? Imagine. Mas ao chegar na época de iniciar o seu verdadeiro trabalho, já com 30 anos, nada mais poderia fazer Maria para impedi-lo. Só o que ela poderia fazer era orar, pedindo a Deus que o protegesse. E lá se foi Jesus, a curar leprosos, dando visão a cegos, fazendo paralíticos andar, enfim, ensinando-nos as leis de Deus, entre as quais que precisamos nascer, morrer e renascer. Mas Maria sabia que a fé é a mãe de todas as virtudes. Ela aprendeu que ter fé não é só crer, mas confiar e se entregar aos desígnios de Deus. Essa é a verdadeira fé. Quando Jesus foi preso, torturado, julgado, Maria sofreu com resignação. O acompanhou na crucificação. Os apóstolos, quase todos fugiram com muito medo. Sim, eram 11. Um entregou, o outro negou, e 8 fugiram e se esconderam. No monte, aos prantos, orando a Deus, sentiu uma mão em seu ombro. Lá estava junto a ela João, o mais novo dos apóstolos, a lhes dar conforto, sustentação. O único dentre os 11 que não fugiu, nem se escondeu. Nesse momento se abraçaram e choraram muito. Um soldado romano, ouvindo os outros soldados dizendo que aquilo estava demorando demais, que já estava passando da hora da morte se apoderar daquela pessoa que era Jesus, e dizendo que quebrariam os seus joelhos, assim a morte chegaria mais rápida. Este soldado era Longínquos. Ele não concordou com o que ele ouviu. Ele achou que aquele homem era inocente e já tinha sofrido demais. Mas Longínquos tinha um problema numa vista. E seus superiores não poderiam descobrir isso. Então, o que ele fazia? Ele lançava sua lança a esmo. E sempre querendo acertar o alvo. E para ele, achando que fazendo isso ele diminuiria o sofrimento de Jesus, que seria os 2 joelhos quebrados, ele jogou a sua lança. E no momento que a lança bateu no peito de Jesus, de lá saíram fluidos, que caíram na vista imperfeita de Longínquos. E sabem o que aconteceu? Prontamente ela se curou. Longínquos olhando para cima, exclamou: realmente, esse homem é o Filho verdadeiro de Deus. A partir daquele momento, ele abandonou o seu ofício de soldado, foi embora de Roma. Mais tarde, foi capturado e degolado. E mais tarde, muito mais tarde,
recebeu o nome de São Longuinho. Mas, ao ele jogar aquela lança, Maria desejou que fosse destinada a ela. Mas a fé, lembram-se? A fé é entregar-se aos desígnios de Deus. E Jesus, num esforço gigantesco, ergueu a cabeça, olhou para os dois e disse: Filho, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Essa foi a maior demonstração de amor a alguém. Oferecer o coração ferido de sua mãe a uma outra pessoa, para que essa pessoa a acompanhasse e cuidasse dela. E João, entendendo perfeitamente, acompanhou Maria até seu último suspiro. E passaram-se longos anos. Em Éfeso, Maria sempre era procurada por todos, mendigos, paralíticos, cegos, surdos, bandidos, não para realizar milagres, mas para lhes oferecer o colo de mãe. E todos os dias a fila era imensa. Num belo dia, no entardecer, após atender a muitas e muitas pessoas, já velhinha, ia se retirando, quando ouviu: Mãe, por favor, me atenda. Vim fazer-lhe companhia e receber a sua bênção carinhosa. Era um mendigo, mas daqueles mendigos que nos causam a mais forte compaixão. Sujo, maltrapilho, mal cheiroso, esfomeado, com um semblante muito sofrido. Maria não pestanejou, abriu os braços. Meu filho, que desejas de mim? Seu abraço, mãe. E estendendo as mãos, Maria verificou uma chaga em cada. Emocionada, olhou para os pés. Uma chaga em cada. Já agradecendo a Deus a dádiva de poder reencontrar seu filho, se aproximou e tocou seu peito, procurando a marca daquela lança, e a encontrou. Meu filho, que chagas horríveis lhe fizeram. E já se curvando para beijar seus pés, Jesus a impediu, e ele ajoelhou aos seus. Minha mãe, disse ele, vim lhe buscar. Meu pai me pediu para levá-la aos céus, onde se tornará a rainha dos anjos. Maria desmaiou e não mais retornou à consciência. Alguns dias após, desencarnou. Havia uma multidão de anjos celestiais para recebê-la, cantando hinos maravilhosos, quando uma entidade maior se aproxima e lhe disse: Mãe Santíssima, qual seu último desejo antes de transferi-la para as esferas celestes? Maria disse apenas isso. Ouvir dizer que em Roma, amanhã, serão assassinados muito daqueles que seguem meu filho. Por favor, me levem até lá. Ela podia pedir qualquer coisa. Quero ficar com meu filho, quero descansar, quero rever meu pai e minha mãe. Mas não, ela queria confortar aqueles que seriam assassinados. Naqueles tempos, os cristãos eram levados na presença de César e jogados aos leões, famintos, para que esses os destroçassem. E assim foi feito.
Os anjos a levaram a um cárcere, úmido, sujo, frio, onde havia muitos e muitos cristãos, num abatimento terrível. Maria se penalizou com tal cena e pensou: por caridade, vou pedir aos anjos que os libertem. Mas lembrou-se que a fé é se entregar aos desígnios de Deus. Mudou completamente a ideia. E avistando uma moça muito magra, agarrada às grades da cela, se aproximou e soprou em seu ouvido: cante, minha filha, cante a gratidão de Deus. Tenha um bom ânimo. E assim do nada, aquela moça magra, esquelética, sem nem saber o porquê, começou a cantar hinos em louvor a Deus e a Jesus, levantando o ânimo de todos ali presentes. E assim, cantando, eles adentraram ao circo de horrores e, cantando, desencarnaram, para o espanto de todos ali presentes. Por isso, meus irmãos, quando ouvirdes nos templos do cristianismo de diversas religiões os cânticos de louvor, façam em seus corações um silêncio brando, para que a rosa mística de Nazaré espalhe o seu perfume. E agora vocês podem estar se perguntando: qual a missão de Jesus na terra final? Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da nossa doutrina. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-la passar, do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí está a lei toda e os profetas. Jesus teve por missão encaminhar a humanidade terrestre no caminho do bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Tinha por missão transmitir aos homens, e pensando em Deus, somente a sua doutrina, em toda a sua pureza. Pôde exprimir esse pensamento, por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A vinda de Jesus mostra que a humanidade estava em condições de receber ensinamentos superiores. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolhia os ambientes mais pobres e mais desaliviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava os cenários suntuosos. A mensagem cristã causa impacto por ser límpida e cristalina, livre de fórmulas iniciáticas, de manifestações de culto externo ou de interpretações teológicas. E qual a visão espírita sobre Jesus? Ele foi o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para modelo e guia. Jesus para nós é a estrela de primeira grandeza na nossa galáxia. E nunca nos esqueçamos a famosa frase: que só através dele
chegaremos ao Pai. Gratidão imensa por tudo, por vocês terem me dado essa honra de me ouvirem. Desejo que Deus abençoe a todos grandemente, dando-lhes muita saúde, sempre. Que assim seja e assim será, com a graça de Deus.